as mães e os pais querem ensinar a criança a partilhar, obrigando ele a emprestar os brinquedos para ele aprender que é preciso emprestar. Quando, na verdade, eu acho bastante hipocrisia. Como ensinar a criança a partilhar? A gente precisa entender que tem fases que são próprias da criança, do desenvolvimento da criança, que é natural que a criança esteja autocentrada e que ela não queira partilhar. Acho que uma das primeiras coisas que preocupa a mãe e o pai quando o filho tem 2 anos de idade, quando está começando a mostrar quem ele é, ou quem ele está se tornando, é que o filho está ficando egoísta. Que ele não quer partilhar, que ele fala que é tudo meu, não quer emprestar para o amiguinho. Quando era bebê, não tinha problema nenhum em emprestar, e agora, 2, 3 anos de idade, não quer emprestar, é tudo meu, tudo meu. O que será que está acontecendo com meu filho? Será que está ficando egoísta? E aí, muitas vezes, as mães e os pais querem ensinar a criança a partilhar, obrigando ele a emprestar os brinquedos para ele aprender que é preciso emprestar. Quando, na verdade, é uma palavra um pouco forte que vem na minha cabeça, mas eu vou falar ela. Eu acho bastante hipocrisia você forçar uma criança a emprestar o que ela não quer para outro amiguinho, para ensinar ela o que é ser solidário, o que é emprestar, quando de verdade você tem problemas enormes para partilhar. É como sempre eu falo a vocês, você não pode ensinar alguém a ser aquilo que você não é. Solidário e compartilhar as coisas, emprestar as coisas, nem todo mundo é. É importante a gente fazer uma reflexão profunda na gente em relação a isso. Eu, por exemplo, fiz quando meus filhos eram pequenos, comecei a perceber que eu era muito generosa com aquilo que me sobrava. Tipo, essa calça não serve, então eu vou doar. Essa roupinha do bebê não vai usar mais, então eu vou doar. Eu era muito generosa, mas sempre com aquilo que me sobrava. Essa cadeira não vou usar mais, então eu vou doar. Ser generoso com aquilo que você não quer é uma coisa. Agora, a verdadeira partilha, o tesouro da partilha, a força, a potência da partilha acontece quando você partilha aquilo que é o melhor de você, não aquilo que você não quer, é aquilo que há de melhor em você. Eu comecei a fazer esse exercício quando meus filhos eram pequenos e acho que percebi muita coisa em relação à partilha. Por quê? Se a gente não entende, não sabe o que é de verdade partilhar, você nunca parou para pensar, você está lidando assim de uma forma bem superficial com os teus filhos. Você acha que para ele aprender a ser generoso, ele precisa que você obrigue ele a emprestar os brinquedos? Tá vendo? O amiguinho ficou contente, agora sim, um pouquinho para cada um, fica todo mundo feliz. E na verdade, não só você está forçando o teu filho a fazer uma coisa que você não faz, porque você tem 2 carros em casa e você não partilha com quem não tem, porque você tem o teu dinheirinho ali acumulado em uma conta bancária e o teu dinheiro de segurança, né? E aí você não partilha, não dá para quem não tem, porque você tem muita comida na tua geladeira, às vezes até estraga e você não está oferecendo para quem não tem. É como se a gente estivesse usando uma ferramenta ou uma estratégia para ensinar os nossos filhos algo que a gente não sabe, que é partilhar, que a gente não sabe de verdade o que é partilhar. E você está ensinando, querendo ensinar o teu filho com uma estratégia que afasta ele do que é a verdadeira partilha mais do que aproxima. Porque quando a criança ela é obrigada a partilhar, elas aprendem muito mais com a experiência que elas têm. Então, quando ela tem alguma coisa e chega outro amigo e você obriga ela a partilhar, ela está aprendendo por experiência própria que partilhar é algo que ela não decide, é algo que é uma imposição, é algo que deixa ela triste e que deixa ela com menos. E que ainda por cima deixa o outro, é como se ele tivesse no direito de pegar algo de mim. Chegou o amiguinho, ele está no direito de pegar um carrinho meu porque eu tenho 2. Então, deixa o outro com direito de pegar as minhas coisas. Na real, assim, falando de uma forma bem simples e básica, está tudo errado. Não é assim que a gente vai ensinar uma criança a partilhar, porque essa experiência pela que ela está passando por obrigação não é partilha. A verdadeira partilha ela é um transbordamento interno. A verdadeira partilha ela acontece quando você tem tanto dentro de você que isso fica caindo para fora, fica saindo para fora. A verdadeira partilha ela não te deixa triste, ela te deixa feliz, porque o ser humano ele é egocêntrico e ele é autocentrado por natureza. E é um poder muito grande quando a gente aceita que a gente é autocentrado e que temos um poder muito grande no indivíduo, dentro de cada um de nós. A verdadeira partilha, na verdade, não é algo que você pode ensinar para alguém. E é igual que o amor. Não é algo que você não ensina sobre amor.
Então, quando teu filho tem 2 anos de idade, você entra em desespero porque teu filho não quer emprestar nada e fala tudo meu, eu, e chora quando chega alguém e quer pegar um brinquedo dele, ele não quer emprestar os seus brinquedos. Você fica desesperado e diz assim: meu filho está ficando egoísta, então eu vou começar a ensinar ele a partilhar. E aí você ensina como obrigando ele a partilhar. E, na verdade, aí você mais afasta ele da verdadeira força da partilha, da experiência da partilha e da força que ela tem, do que aproxima. Porque isso que você está fazendo não é partilhar. Imagino a cabeça de vocês, né? Faz sentido, mas e aí, como faz na prática? Você vai ser muito julgada. Se prepare. Porque se você não obrigar o teu filho a emprestar as suas coisas, você vai ser muito julgada pelas outras mães que não vão entender e que vai doer em elas. Por quê? Dói muito numa mãe quando o seu filhinho vai pedir uma coisa, posso brincar com vocês? E ninguém deixa. Ou quando o seu filhinho quer o brinquedo do outro e o outro não empresta. Eu acho que é por isso que a gente, entre adultos, a gente obriga as crianças, para não ter que mexer com nossas dores, para nossas dores não ficar expostas. Então, obriga a criança a fazer o teatro. Vai, empresta, brinca com ele. Então, como você ensina uma criança a partilhar? Você pode se inspirar o outro. Então, se você não quer ter um filho egoísta, que esteja sempre espalhando o mal, porque não te convém, porque ele vai colher o mal para ele também, não é só porque faz mal aos outros, mas ele vai colher o mal multiplicado por 1000 para ele também. Então, precisa primeiro você começar a perceber e a vivenciar o que é a verdadeira partilha. Eu, por exemplo, nunca obriguei um filho meu a emprestar nada. Assim, no momento em que eu dou um brinquedo de presente para um filho meu, é dele. Se eu não quero que ele tenha poder de decisão sobre o brinquedo, então eu não dou. Não é dele. Por exemplo, na minha casa cada um sempre teve seu quarto com seus brinquedos e suas coisas. E eles emprestam ou não emprestam e deixam o irmão entrar ou não entrar, se eles quiserem. Então, eu dou a eles a liberdade de poder começar a treinar o poder de escolha, né? Escolher o que eu quero, o que eu não quero. Claro que nem sempre vai ser cor de rosas. Tem momentos, dependendo da fase da criança, que vai ser mais difícil do adulto perceber, do adulto entender e aceitar que o teu filho está vivendo, a criança quando ela não quer emprestar e não quer, se não está passando por uma dessas fases, com 3 anos de idade ou na adolescência, então pode ser que ela esteja insegura, então até dá para você ler o comportamento da criança e ver o que está acontecendo com ela quando você deixa ela decidir sobre suas coisas. Mas, por exemplo, na minha casa sempre teve o quarto de cada um com seus brinquedos, suas coisas, e eles eram donos das coisas e podiam decidir se emprestavam ou não emprestavam. E quando chegava uma visita, ela também tinha que pedir se podia usar ou não podia usar as coisas e se podia entrar no quarto deles ou não. Às vezes levavam fora. Não pode. Então, eu tinha um cesto de brinquedos que era meu, porque eu sim queria poder receber as visitas e que elas se sentissem muito bem na minha casa. Então, eu tinha um cesto de brinquedos que era meu e eu decidia emprestar para as minhas visitas, sem interferir no momento de cada um que os meus filhos estavam vivendo e na conexão que eles tinham com essa visita ou não, porque tem vezes que a criança não gosta da outra criança que está ali e está em todo o seu direito também, mas no mesmo tempo eu dava o exemplo para os meus filhos. Eu faço assim com minhas coisas. Eu sou generosa, eu partilho, eu preparo o melhor de mim para eles. Eu preparo um bolo delicioso para eles. Eu deixei de fazer tudo que eu estava fazendo para ficar acolhendo essa visita. Eu mostro com o exemplo, eu inspiro eles. Assim você mostra, assim você ensina. Você pode inspirar eles. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Até amanhã.